Olha, Marcos, a gente falando no bloco anterior sobre ontem, um dia de posse no plano federal, com o presidente Lula assumindo, né, o novo governo com novos desafios, e também nos estados, porque cada estado também deu posse ao seu governador eleito. Eu quero começar aqui a gente falando um pouco sobre esses desafios do próprio governo federal, do presidente Lula, que deu posse a Camilo Santana no MEC, no qual ele já leva aí junto a Isolda para ser a sua adjunta, e também a Fernanda Pacobaíba, que vai ficar no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e mais todos os ministros. Mas, para além das promessas, do discurso, porque o discurso do presidente Lula, na realidade, eu diria que foi um discurso bom, mas um discurso, até certo modo, previsível. Tá? Dentro daquilo que se esperava, ele se emocionou, ele falou dos projetos, das preocupações que ele tem para a questão do combate à fome, para manter a democracia, fez críticas à questão do que foi o governo anterior, mas o que eu quero me deter aqui, na realidade, é com relação, por exemplo, às medidas que ele já teve que tomar no primeiro dia de seu governo. E um deles, por exemplo, é a questão da MP, da medida provisória, que garante os R$600 para o principal programa de transferência de renda do governo federal, que passa a se chamar, de novo, Bolsa Família. Então, isso é importante deixar claro, porque a partir de todo aquele trabalho que foi feito anteriormente, o que está garantido já com essa MP de ontem é que não tem quebra de continuidade, que neste mês de janeiro, além dos R$600 para o pagamento do Bolsa Família, tem também aqueles R$150 adicionais que as famílias que têm crianças até 6 anos de idade. Ou seja, são essas famílias, elas recebem, além dos 600, mais esses R$150 por criança. Então, é um valor realmente que chega para, digamos assim, criar uma expectativa muito positiva para as famílias mais vulneráveis, para aquelas que vivem realmente abaixo da linha de pobreza. Outro ponto que a gente já falou aqui, que eu considero importante, é a medida provisória que desonera os combustíveis no Brasil. A gente já falou isso, lógico que tem a questão que ele está desonerando os impostos federais, mas a gente tem que ver a questão também do imposto em relação ao ICMS que volta a ser cobrado, e principalmente como é que fica a partir da tomada, né, do novo presidente da Petrobras, que é somente a partir de fevereiro. Outro ponto também, Marcos, que é importante, que gera polêmica, e os nossos ouvintes acompanharam isso muito ao longo do ano passado, ele assinou um decreto, e o seguinte, dos armamentos que iniciam um processo de reestruturação da política de controle de armas no país. A gente sabe muito bem que durante o governo Bolsonaro, essa questão do armamento gerou muita polêmica, e o presidente quer rever todos os pontos hoje em relação à liberação, à facilidade de você possuir porte de armas. Tudo isso, então, já foi assinado nesse decreto, vai ser revisto. Isso aí é algo, por exemplo, que não tem como esse governo fugir. Inclusive, é ponto, vamos dizer assim, de honra do presidente Lula. Outra questão que eu vejo em relação à questão das medidas do governo é que ele também assinou uma MP já suspendendo, muito claro isso, a questão das privatizações de empresas estatais. Estou falando, por exemplo, aqui de empresas como Correios, possibilidade de privatização de bancos públicos. Ele já disse que isso tem que ser revisto. É uma questão eu diria, vamos dizer assim, de ideologia mesmo do PT. O PT não gosta de privatização das áreas públicas, das empresas estatais. Ele acha que o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento no país. Então, o presidente Lula acredita o seguinte: o Estado tem que ter uma mão forte na economia para que isso gerar desenvolvimento. E como é que o Estado faz isso? O Estado faz isso naturalmente criando incentivos para as empresas, mantendo as empresas públicas contratando grandes obras de infraestrutura no país. Essas obras geram emprego a partir do momento em que elas, por exemplo, desenvolvem projetos em postos, aeroportos, enfim, situações
que realmente tem a infraestrutura como suporte e a partir daí se cria emprego, gerando emprego, você está gerando renda e a partir da renda você estimula o consumo. Esse é um ponto de entendimento. Outra coisa também que é o seguinte, é um decreto que remove impedimentos à participação social na construção de políticas públicas, que é algo de uma política que eu diria também que é bem carente, bem, vamos dizer assim, cara aos princípios do PT. Agora, o grande desafio do presidente Lula, na realidade, é também como fazer tudo isso com responsabilidade fiscal. E o que é a responsabilidade fiscal? É se gastar, não de modo a não perder o controle sobre entre o que arrecada e o que se tem em caixa. Porque se isso fura, aí nós vamos ter problema. Ele ontem, inclusive no discurso dele, ele disse que essa história do teto de gastos, isso tem que acabar. Ele diz o seguinte, que você tem um limite aqui no teto de gastos públicos, isso não dá certo. E agora, para isso, precisa encontrar uma outra política fiscal, encontrar algum outro mecanismo que haja o controle dos gastos públicos. O governo diz que já está começando a trabalhar com essa proposta de limitar os gastos públicos. Agora, como é que vai fazer isso? A gente também ainda não sabe. São esses alguns dos desafios, eu diria, iniciais do presidente Lula. É claro que isso ainda também vai depender muito de como é que vai ser o desempenho do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É a partir daí que a gente vai entender melhor como serão essas diretrizes econômicas que o novo governo terá e se ele, inclusive, não terá embates, por exemplo, com a área política do governo. Porque nessa questão dos combustíveis é bom que se diga, houve uma queda de braço e o Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, meio que saiu derrotado desse processo, porque ele não queria, inclusive, prorrogar a desoneração, mas foi a área política do governo quem interferiu, fez uma avaliação e disse o seguinte, olha, o impacto político será muito negativo, então é melhor prorrogar a questão da desoneração dos combustíveis. Isso nem que seja por um mês, por 60 dias, seja como for, a situação vai ter que ir por aí. E é o que aconteceu. Então, são fatos, detalhes, situações que a gente vai observando e percebe-se claramente que o governo tem esses momentos iniciais para fazer esse ajuste. Marcos. E aqui no Ceará, o governador Eumano de Freitas terá, pelos próximos anos, um governo federal aliado que pode fazer a diferença nos rumos econômicos e sociais do Ceará, jornalista Beto Almeida. Nos bastidores políticos há uma certeza. Eumano encontrará terreno fértil para grandes transformações na vida dos cearenses. O repórter Carlos Alberto tem informações sobre a posse e também os desafios de Eumano de Freitas. Carlos Alberto. Empossado como governador do Ceará, o advogado Eumano de Freitas, que exerceu 3 mandatos de deputado estadual, encontrará pela frente um terreno que pode ser frutífero na captação de recursos nacionais e internacionais e na atração de grandes investimentos em obras públicas e privadas. Com portas abertas no Palácio do Planalto, sintonizado com as diretrizes do presidente Lula, Eumano tem na agenda eletrônica os pedidos que considera prioritários junto ao governo federal. A lista de obras tem a continuidade do Cinturão das Águas, importante conjunto de canais para a distribuição das águas da transposição para as diferentes bacias hidrográficas do estado, além de um pedido bem especial: recursos para a conclusão das obras do Hospital da Universidade Estadual do Ceará, UES, no bairro Itaperi, em Fortaleza, que é o maior complexo hospitalar da região Nordeste. A agenda de Eumano com o governo Lula tem ainda avanço das obras do anel viário, com a duplicação da BR-222 a caminho do Porto do Pecém e verbas para o fortalecimento dos programas de distribuição de renda e do ensino de tempo integral da rede pública de ensino do Estado e dos municípios. A movimentação de Eumano para agilizar as parcerias com o governo federal tem um porta-voz empenhado, dedicado e privilegiado: o senador Camilo Santana, que tem linha direta com o presidente Lula. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Olha, o novo governador Eumano de Freitas diz que está consciente dos desafios que tem pela frente
E ele sabe que esses desafios são grandes em áreas estratégicas para os cearenses, como já foi citado aí pelo Carlos Alberto, e a gente observa claramente o seguinte: por que esses desafios também são grandes? Porque há toda uma expectativa gerada em relação a esse novo momento, a essa nova configuração no cenário político no qual o Ceará está, porque nunca, eu acho que a gente teve um alinhamento tão perfeito em relação ao Estado e ao governo federal. Nós temos hoje um governo estadual que é do PT, que continua sendo do PT, mas agora com um apoio amplo do governo federal, que é o presidente Lula, que é do PT, e mais que isso, nós temos hoje um senador que está ocupando uma pasta importantíssima para o governo federal, que é Camilo Santana, ministro da Educação, que está levando aí toda a sua expertise, o seu conhecimento com 8 anos de governo aqui no estado do Ceará e que, portanto, gera toda uma expectativa dos cearenses sobre os dividendos que o estado do Ceará terá com a presença e o alinhamento político nessas forças. O governador Eumano Freitas fala, por exemplo, que na educação ele tem sim a meta de universalizar o ensino em tempo integral. É essa a expectativa também de todos os cearenses. Claro, as escolas em tempo integral, elas vão ser feitas por etapas. Os municípios terão sua participação aí importante nesse processo. A governadora Isolda Sela está lá exatamente para auxiliar o governo federal e aqui o estado do Ceará nesse aspecto. Sobral mesmo, município aqui da Zona Norte, já decretou e estipulou que tem a meta de até 2024, por exemplo, é universalizar o ensino integral nas escolas da rede pública municipal. Então, para o estado do Ceará, não menos do que isso. É possível concluir isso em 4 anos? Vamos ver. É uma das metas, é uma das coisas. O outro ponto que eu considero aqui importante no discurso de Eumano Freitas é que ele diz o seguinte: ele tem uma preocupação muito grande com a questão da violência. Sofreu até algumas críticas porque no início, lá antes mesmo de definir o secretariado, ele teria pouco falado ainda na questão da segurança, mas ele disse que é sim um ponto crucial que ele quer enfrentar, com inteligência policial, com equipamentos e homens. Então, é outra expectativa, porque essa questão da violência é um tema que continua gerando muitas preocupações entre nós cearenses. Então, tá aí outro enorme desafio. Saindo dessa seara, que é a questão da gestão, de administração, aí a gente vai para a seara política. O PDT está aí dentro do governo com 3 secretarias. Continua rachado? Continua. Mas eu acho que a tendência é, de fato, o PDT se alinhar ao governo Eumano Freitas. Com um detalhe: a gente agora vai acompanhar a evolução dos debates e das discussões para a eleição do presidente da Assembleia Legislativa, que tudo indica vai ser mesmo o atual presidente, Evandro Leitão. Eumano já disse, Evandro, foi um grande companheiro dele durante a campanha. Ele disse que não larga a mão, tá seguro. Então, a perspectiva é essa, da reeleição do Evandro Leitão no comando da Assembleia Legislativa pelos próximos 2 anos. Mas essa movimentação, esses bastidores, a gente ainda vai acompanhar ainda nesses primeiros meses aqui, né, dias, aliás, do mês de janeiro. Porque lembrando, a eleição e a posse vai acontecer em fevereiro. Já a gente vai estar ainda afunilando esses debates por aqui, Marcos. É isso, o nosso bate-papo político fica por aqui. Nós estaremos de volta amanhã, terça-feira.